Deus é bom. Abra sua Bíblia, João capítulo 5, verso 1. Lembrando os irmãos que nós estamos numa série de exposição do Evangelho de João. Nós estamos refletindo sobre o Santo Evangelho do apóstolo João. E hoje o tema é a cura do paralítico. Nós vamos falar sobre o terceiro sinal que Jesus realizou ao longo da sua missão. A missão de dar testemunho de quem ele é para os discípulos e para aqueles que estavam próximos dele. Irmãos, nós estamos também no mês de outubro. Esse mês é um mês dedicado à Reforma Protestante. Nós, no mês de outubro, lembramos da Reforma. Amanhã é o dia da Reforma. É o dia em que nós rememoramos aquele evento em que Martinho Lutero afixa as 95 teses ali em Wittenberg, numa igreja em 1517. E esse ano algumas pessoas perguntaram, mas por que a Igreja de Esperança não fez um evento especial, extraordinário, sobre o dia da Reforma? Irmãos, porque o ano que vem a gente quer dedicar o mês inteiro sobre esse tema. Ano que vem é 500 anos da Reforma Protestante. Então vai ser uma farra nessa igreja durante um mês de reflexão, de meditação, de pregações em cima do tema da Reforma Protestante. Então nós estamos conservando energia para o ano que vem. Mas é óbvio que nós não poderíamos deixar esse evento passar assim desapercebido. O nosso boletim tem um texto sobre o tema da Reforma, ou da Reforma Protestante, e hoje nós vamos tocar alguns temas que foram caros para a Reforma a partir, providencialmente, do texto que nós vamos refletir nessa série de exposições sobre o Evangelho de João. Então, João capítulo 5, verso 1. Vamos ler aí até o verso de número 18. E diz assim o Santo Evangelho. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia e em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali então um homem enfermo, havia já 38 anos, e Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, lhe perguntou: você quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, e toda vez que eu vou lá, desce outro antes de mim. Então Jesus disse para ele: olha, levanta, toma o seu leito e comece a andar. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, realmente se pôs a andar. Mas aquele dia era um sábado. Por isso disseram os judeus àquele que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você já está curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem então se retirou e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas além disso, dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Oremos. Pai, nós precisamos da Tua ajuda, do Teu socorro, do Teu alento. Precisamos da Tua inspiração, porque nós não temos condições em nós mesmos de comunicar a Tua palavra, por causa da nossa fragilidade humana, por causa da nossa condição frágil, vulnerável. Mas aprove ao Senhor anunciar o Evangelho pela loucura da pregação. Pedimos que o Senhor, pela Tua graça, nos inspire e nos dê condições de comunicarmos com clareza
a tua vontade. Pedimos que o teu Espírito nos capacite e também capacite os nossos irmãos, os meus irmãos, a terem os seus ouvidos atentos àquilo que o Espírito Santo está comunicando à igreja pela palavra. Pai, não leve em consideração as nossas impossibilidades, as nossas vulnerabilidades. Antes, que Cristo seja erguido bem alto, que Cristo seja evidenciado ao longo dessa pregação. Porque a mensagem pregada tem um único propósito, que é a proclamação dos grandes feitos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então que Ele seja honrado, Senhor. Ele é o centro desse culto. E é nessa dependência que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, nós estamos aí caminhando no Evangelho de João. O Evangelho de João, como a gente vem repetindo com alguma frequência nessa série, fazemos isso porque isso precisa estar bem fixado. E lembrando que é extremamente recomendado que você leia o Evangelho de João ao longo dessa série, que você ouse fazer isso. Aos mais aplicados, eu recomendo uma leitura paralela com o profeta Isaías e o livro de Deuteronômio, por razões muito importantes. Há uma dependência de muito do que está acontecendo aqui no Evangelho de João com o profeta Isaías, em particular. Então vale a pena, se você já leu o Evangelho de João, ousar também ler o profeta Isaías, e se expondo à palavra de Deus, enriquecendo a sua fé cristã a partir dessa leitura conjunta, porque de fato, muito do que nós vemos aqui tem como pano de fundo algumas profecias do Antigo Testamento. Lembrando que o João, diferente de muitas metodologias literárias que nós temos hoje, em que você deixa o clímax da história para o final, o João já começa o seu evangelho com um grande spoiler, né? Ele já começa dizendo, olha, o negócio é o seguinte, Jesus é o Verbo é Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora eu vou mostrar como é que isso faz sentido e como ele foi se revelando ao longo da sua missão, do seu convívio com os discípulos. Então, João já começa com o fim, já começa com a grande revelação no início. Mas à medida que você vai lendo o Evangelho, você vai percebendo que Jesus está fazendo uma série de sinais, uma série de sinalizações ou testemunhos que dão credibilidade ou testificam a respeito de quem ele é. Isso é importante. Então você não pode ler o Evangelho de João, como nós temos insistido aqui, e ver os milagres de Jesus ou os eventos extraordinários que acontecem ao longo do ministério de Jesus meramente como demonstrações de poder. Jesus está querendo exibir poder ou impressionar uma plateia a respeito de quem ele é, né, dando sinais e prodígios. Vamos ressuscitar um morto aqui para vocês ficarem impressionados. Vou curar um coxo aqui para vocês verem como é que eu sou bom. Eu vou mandar um cego abrir os olhos para vocês verem como eu sou melhor do que os curandeiros judeus. Eu vou expulsar um demônio aqui para vocês terem noção de como que eu sou melhor do que os exorcistas profissionais da cultura judaica. Não, Jesus não está simplesmente disputando, gente, quem tem mais força ou quem tem menos força. A tese de João é clara, ele é Deus. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não é meramente um representante, não é meramente um profeta, não é meramente um filho de Davi, apesar disso ser uma atribuição importante para a função messiânica dele. Mas Jesus é o Verbo de Deus, é por meio dele que o universo foi criado, e é para ele que o universo foi criado. Então é óbvio que ele é mais do que simplesmente um profeta, um curandeiro ou coisa dessa natureza. Então nós precisamos olhar para os sinais e prodígios que Jesus realiza como sinais e prodígios que dão testemunho de quem ele é. E é isso que ele está tentando ensinar para os discípulos. Se você perceber ao longo do Evangelho de João, Jesus está com os discípulos o tempo inteiro, tentando dilatar a consciência dos discípulos a respeito de quem ele é. E é interessante, porque às vezes os discípulos chamam Jesus de Rabi, aí de repente alguém que está próximo de Jesus em algum evento reconhece que ele é o Cristo, outra pessoa fala, você é o Filho de Deus, outro fala, você é o Rei de Israel. Muita atenção no Evangelho de João para essas afirmações sobre quem Jesus é, sobre a forma como as pessoas reconhecem ou percebem quem Jesus é, porque é um livro que está dando testemunho sobre Jesus enquanto Filho de Deus, como Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então isso é fundamental. João está apresentando Jesus como verbo, como a palavra, como unigênito de Deus ou como filho de Deus. O discipulado de Jesus, gente, é um testemunho progressivo. Então lembre-se disso, um testemunho progressivo sobre quem Jesus é. Um exemplo, João capítulo 1, já na introdução da obra. Natanael, um dos discípulos de João Batista, chega a Jesus e aí Jesus fala que viu Natanael sentado debaixo de uma figueira, ele assusta e fala assim, mas como assim você sabia disso? E aí ele falou, você só pode ser
mestre, você só pode ser filho de Deus e tu és o rei de Israel. Então ele já enxerga de imediato quem Jesus é, já no início do livro de João, está lá em João capítulo 1, verso 49, e Jesus, impressionado com a resposta de Natanael, apesar de impressionado, não estava surpreso, no verso 50, Jesus responde para ele dizendo, olha, se você creu em mim só porque eu disse que te vi debaixo de uma figueira, coisas maiores você ainda vai ver. E acrescentou, em verdade te digo que você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E essa é uma afirmação muito séria, muito forte, porque quando Jesus diz que você ainda vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, Jesus faz uma conexão imediata com alguns eventos importantes do Antigo Testamento. Por exemplo, o encontro ali de Jacó no lugar chamado Betel. A propósito, Betel em hebraico não é acidente, Bet-El é casa de Deus. Então está lá Jacó deitado sobre uma rocha, uma pedra como travesseiro, nada confortável, mas estava lá. Né? E aí, de repente, ele vê uma escada conectando céu e terra e anjos subindo e descendo. Olha, parece evidente que a casa de Deus, seja lá o que isso é, a casa de Deus é um lugar onde céus e terra se encontram. É um lugar onde a eternidade beija o mundo temporal. A eternidade se encontra com o mundo temporal. É onde a eternidade se apresenta para os homens mortais, para os homens temporais. E de fato, é isso que Jesus é, e é isso que ele tem demonstrado ao longo do seu ministério. Quando ele fala para a mulher samaritana, que não é nem em Jerusalém, nem neste monte, lá em Gerizim, que os homens adorarão o Senhor, mas o Senhor está à procura daqueles que o adoram em espírito. E em verdade fica evidente, Jesus está dando a evidência de que ele é o novo santuário. De que ele é a nova casa de Deus. Ele é Deus conosco, Emmanuel. Ele é Deus conosco. Então Deus, em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, ele se torna ali um ponto de contato, a nossa porta de acesso à eternidade. A eternidade está se exibindo por meio de Jesus e da sua missão. Então nós temos que ficar muito atentos aos sinais. Porque todos os sinais que Jesus realiza acabam sendo testemunhos visíveis, visuais, daquilo que Deus está realizando e do que é a eternidade. É uma espécie de intromissão, a palavra intromissão aqui é intencional, é uma espécie de intromissão daquilo que está consumado na eternidade no tempo presente. Muitos teólogos falam sobre isso hoje. E quando você olha para os sinais de Jesus, todos os sinais de Jesus tinham alguma relação com alguma coisa que ainda estava para acontecer no mundo vindouro. Você lê os profetas dizendo que os coxos viriam, os cegos veriam, os doentes saltariam. Você fala assim, tá bom, amigo, mas isso é lá para os últimos dias, quando o rei Messias voltar, inaugurar novos céus e nova terra. É verdade. O que é misterioso é o fato de que Jesus está trazendo para o tempo presente sinais que eram designados para os últimos dias. O que é isso? Que presença antecipada é essa do reino de Deus no tempo e no espaço? Essa antecipação do reino, gente, é uma espécie de invasão. É como se o eterno estivesse invadindo a história. E é isso que Deus está fazendo em Jesus Cristo. Quando Jesus diz para um cego ver, para um coxo andar, para um demônio sair, para um morto ressuscitar, o que está acontecendo ali? É como se Deus estivesse abrindo uma cortina e estivesse demonstrando o que já é, sinalizando o que está consumado. É engraçado que para a gente parece tão abstrato, mas a física quântica hoje já estuda esse relativismo do tempo todo, né? Esse lapso espaço-temporal, né? Jesus está na transfiguração do monte, do lado de cá está ele com os discípulos, tudo ordinário, tudo comum, de repente Jesus pula para o lado de lá, né? Parece que tem uma cortina que se abre, ele dá um salto, do lado de lá está ele de boa, transfigurado, glorificado, batendo papo com Moisés e Elias, e aí você fica, o que é isso? É espiritismo, reencarnação? Não, irmão, é porque o espaço, ou melhor, os limites entre o eterno e o temporal se tornaram tão finos, que Jesus deu um salto para lá, né, está lá com Moisés e Elias, depois ele salta para cá e está tudo certo. E os discípulos estão enlouquecendo, mas para Jesus é natural, né? Os discípulos não querem montar barraca, cabaninha, né? Mas para Jesus está tudo bem. Jesus costumeiramente vai no eterno e traz o eterno para o temporal. No eterno os coxos vão andar, ele manda o coxo andar agora. No eterno a cegueira vai acabar, ele dá ordem para o cego enxergar agora. Né? Lá no eterno, Satanás e seus anjos estão derrotados, então Jesus derrota os anjos de Satanás agora, no tempo presente. Não tem problema para ele, porque ele é a ponte, ele é a escada que conecta o eterno com o temporal. E é isso que ele está demonstrando por meio da sua missão. É isso que Jesus está sinalizando por meio da sua tarefa messiânica, em exibir ao mundo quem ele é.
para tentar abrir os olhos dos discípulos para enxergarem de verdade que ele é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E o texto de hoje é o terceiro sinal messiânico de Jesus, o terceiro sinal de que ele é o unigênito de Deus. Lembra que os discípulos estão andando com ele. Os discípulos, como eu falei no domingo retrasado, os discípulos estão num processo de aprendizagem com Jesus. Não é à toa que eles chamam Jesus de rabi em vários momentos. Eles sabem, reconhecem Jesus numa maestria, mas Jesus está ensinando um conteúdo extra, um conteúdo absurdo. Jesus está dizendo e está tentando demonstrar para os discípulos quem ele é de verdade. Quem ele é de verdade. Então parece que existe um lapso aí entre o discípulo que fala assim, Senhor, eu vou te seguir, e o discípulo que reconhece no futuro que ele é o Verbo de Deus, é Deus em carne, é o Filho de Deus. Bom, o nosso terceiro sinal começa com uma informação importante. Depois de passadas essas coisas o quê? Aqueles eventos que envolvem lá a mulher samaritana, aqueles eventos que envolvem o testemunho de Jesus com os homens que voltam de Samaria, o evento que aconteceu na Galileia, quando Jesus cura ali o filho do oficial. Então Jesus agora está em retorno para Jerusalém. Gente, esses movimentos de Jesus precisam ser sempre lembrados. Jesus sai de Jerusalém, vai para Samaria, Galileia, volta para Jerusalém. Esses movimentos são sempre movimentos importantes na missão de Jesus, né? Lembrando que Jerusalém é o grande centro das profecias messiânicas. É o grande centro onde as profecias apontavam. Para os discípulos, qualquer ida de Jesus a Jerusalém despertava uma série de expectativas sobre Jesus. Porque na mente dos discípulos, Jesus é o Cristo. Isso está sendo claramente revelado. A questão é que se Jesus marcha rumo a Jerusalém, imagina os discípulos pensando, lá no Evangelho de Marcos você vê isso nitidamente, os discípulos já estavam até discutindo a caminho de Jerusalém, perto da crucificação, quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda do trono, né? Porque para os discípulos é óbvio, se ele diz que é o Messias, ele é o Filho de Deus, a gente viu uma série de sinais acontecendo, é agora que ele vai tomar o trono de Davi, e vai ser agora que ele vai assumir o poder e vai subjugar o Império Romano ao seu poder. É por aí que os discípulos funcionam. São judeus. Eles possuem expectativas políticas, nacionalistas, muito fortes em relação ao Messias. A questão é que se Jesus é meramente um Messias político, o que não é descartado de qualquer forma, porque quando Cristo retornar, ele vai ter que destronar os poderes, visivelmente destronar os poderes desse século, coisa que ele já fez na cruz, mas isso vai se tornar evidente na vinda dele, na segunda vinda dele. O que nós precisamos lembrar é que, de qualquer forma, Jesus está querendo mostrar para os discípulos que ele é muito mais do que isso. Ele é isso, mas é muito mais do que isso. Que existe alguma coisa em Jesus que aponta para algo eterno, para algo que já está consumado, ou que vai se consumar, no caso dos discípulos, com a obra da sua cruz. E aí Jesus chega em Jerusalém. Irmãos, eu preciso muito da sua atenção agora, que eu vou te passar uma informação muito interessante sobre o que é esse tanque de Betesda aqui, o que é esse lugar chamado Betesda em Jerusalém, na Cidade Velha. Para quem não sabe, acho que por volta de 1964, se eu não estiver enganado, tem que lembrar essa data exata, o tanque de Betesda foi encontrado por arqueólogos em Jerusalém. Ainda, claro, sobre várias camadas, que sabe que Jerusalém é assim. Jerusalém, você olha lá, que linda a cidade. É igual da época de Jesus, né? Não. Você tem três, quatro níveis abaixo. Toda a civilização que ocupava Jerusalém construiu em cima de Jerusalém. Então você tem níveis arqueológicos, você tem camadas arqueológicas em Jerusalém. Então você olha a cidade de Jerusalém moderna, né, é um nível. Você olha um pouco mais para baixo, as escavações, você acha o nível lá do Império Turco-Otomano, aí você vai descendo, você acha o nível mais baixo, aí você vai encontrando, são camadas arqueológicas, inclusive anteriores ao próprio Cristo, se você continuar cavando lá, né? Então Jerusalém, gente, são vários níveis de história e níveis de civilizações que dominaram aquela região. Então encontraram, há evidências muito sérias, até pela posição geográfica, o chamado tanque de Betesda. Mas muita gente poderia perguntar, mas o tanque de Betesda, o que era o tanque de Betesda? Para quem não foi ainda, mas quem for a Jerusalém um dia vai ver isso lá, na Cidade Velha, em torno de Jerusalém, você tem os chamados tanques de abluções, ou tanques batismais. Qualquer pessoa que subia ao Monte do Templo em Jerusalém para adorar o Senhor, naquela época, ela tinha que se banhar antes. Ela tinha que fazer uma purificação ritual. Então ela se banhava, se lavava naquelas águas e tal. E aí ela se sentia ou percebia-se, pela lei judaica, uma pessoa purificada. E aí ela podia subir ao Monte do Templo em Jerusalém e ali exercer o seu sacrifício, a sua adoração, o seu culto e etc. O problema, gente, é que essa porta, que é chamada Porta das Ovelhas, ela, na verdade, esse tanque não é
Não é um tanque batismal, não é um tanque de ablução. Tá? E por que não é? Porque a posição dela é uma posição geográfica muito distante em relação ao Templo de Jerusalém. Isso em termos geográficos. Inclusive, há evidências de que esse tanque ficava fora da cidade. Tá? Ficava fora da cidade. Na época de Herodes, é que Herodes expandiu os limites da cidade de Jerusalém e ela acabou ficando dentro da cidade. Mas, originalmente, ela nem sequer pertencia ao Monte Santo, ao Monte do Templo. Ficava para uma área externa. Aí você me pergunta, e para que servia esse tanque então? Para alimentar as ovelhas? Porque o texto fala da porta das ovelhas. Irmãos, vou te apresentar uma evidência interessantíssima sobre esse lugar, que inclusive esclarece uma série de dúvidas que muita gente tem sobre esse texto, como por exemplo, o trecho que fala sobre a água era agitada, as pessoas eram curadas. Como assim? Ficava aquele monte de gente ali esperando um anjo agitar e o 80% tomava prejuízo. Porque só recebia vitória quem entrava primeiro. Passa até algumas campanhas que a gente tem por aí hoje. Quem pega primeiro a bênção, recebe. O resto é excluído. Gente, não é não. Vocês vão entender o que está aqui por trás desse cenário. Atenção para o que eu vou falar aqui. Primeiro, o que significa a palavra Betesda? O que significa essa palavra Betesda? Que era o nome do tanque. Betesda, gente, é uma expressão que na nossa língua portuguesa foi adaptada à pronúncia original em aramaico. O texto fala hebraico, mas, claro, quando fala hebraico é o aramaico, porque era a língua corrente dos judeus em Jerusalém, no primeiro século. Em aramaico, Betesda, a pronúncia correta em aramaico é Beit Hesda. Beit Hesda. Beit, em hebraico, é casa. Hesda, em hebraico, é graça. Então, era a casa da graça. Esse era o nome do tanque. A casa da graça, o lugar da bênção. O lugar da graça. Aí você vai falar assim, mas que bom, deve ser um lugar muito santo, Deve ser um lugar super consagrado a Deus. Irmãos, vou só fazer um cenário aqui para vocês entenderem o que está por trás desse evento. Não sei se vocês sabem, podem pesquisar na internet, vocês vão achar isso lá, tem muitos artigos, inclusive em inglês, tem muito artigo sobre isso. No mundo antigo, existiam lugares de culto pagãos, lugares de adoração pagã, desde o mundo grego, agora incorporados pela cultura romana, que eram chamados os Asclepeions. Asclepeion era o nome de uma casa, de um templo de adoração ao deus Asclépios. Para quem não sabe quem é o deus Asclépios, você vai entender por que a medicina usa duas serpentes como símbolo na medicina. O deus Asclépios era o deus da cura, o deus da medicina, na cultura, na mitologia grega. Era o deus responsável pela saúde. Não só ele era filho de Apolo, na mitologia grega. Não somente ele, mas os seus filhos e filhas. Higieia, que é da palavra higiene, de onde vem a palavra higiene. Higieia era uma das filhas de Asclepion ou de Asclépios. E você tinha, por exemplo, outras divindades que também exerciam, filhos, eles que exerciam curas específicas. Então havia um culto nesse lugar. No Asclepion havia uma adoração, mas as multidões iam para os Asclepiões e haviam vários no mundo antigo, vários desses lugares. Você tinha isso na Grécia, você tinha isso no Líbano, ali no Vale de Becar, você tinha isso em Israel, você tinha isso onde o Império Romano e o Império Grego dominaram, você tinha esses lugares de culto ou adoração a Asclepion. Mas não era só adoração, as pessoas iam para lá para serem curadas. Inclusive, gente, haviam sacerdotes que exerciam uma espécie de medicina espiritualista. Essa coisa que a gente vê hoje no espiritismo no Brasil, do cara ficar em transe, e aí faz uma anestesia espiritual, isso já existia nos cultos pagãos de Asclepeion. Ou nesses Asclepeions, nesses lugares, nos cultos pagãos Asclépios. Agora, o que é interessante? É que nós temos sérias evidências de que Betesda não era um lugar santo consagrado ao Deus de Israel. Nós temos sérias evidências de que Betesda era um Asclepeion. Primeiro, quais são as evidências? A multidão de doentes naquele lugar. Isso era típico desses lugares de culto. Era típico. Segundo, tinha esse negócio de se banhar para ser purificado. Os sacerdotes de Asclépios eram chamados terapeutas de Asclépios. Eram sacerdotes que ficavam ali mediando esses processos de cura. Era parte do processo de cura dentro desses lugares que as pessoas se banhassem. Eram chamados banhos, eram banhos rituais, mas eram banhos de purificação. Esse momento do banho era chamado de catarse. Catarse era o momento do banho, em que o sujeito tomava um banho e depois ele ia para um período que eles chamam de incubação. O sujeito dormia e aí ele podia ter um sonho. Aí os terapeutas de Asclepion vinham para esse sujeito e falavam assim, o que você sonhou? Aí eu sonhei que eu estava comendo uma planta, sei lá. Aí geralmente esse terapeuta fala assim, então você vai comer uma planta que vai te curar e tal. O cara interpretava o sonho. Ele era uma espécie de sacerdote espiritual, médico, espiritualista e tal. E aí ele propunha uma cura para aquele indivíduo. Quando essa cura já não acontecia no banho, na fase catártica, do ritual de Asclépios.
Ô, gente, por que isso é interessante? Porque Asclépios, na mitologia grega, como eu falei, tinham duas serpentes na estátua. Se você pesquisar a imagem dele na internet, você vai ver as duas serpentes. Por isso que na medicina você tem duas serpentes, até hoje, porque remete a esse mito grego. Você vai ver, por exemplo, que na história, na mitologia, Asclépios era chamado de Soter. Soter em hebraico, sabe o que significa Soter em hebraico? Salvador. Quando a gente fala da doutrina da salvação, a gente fala o quê? A soteriologia. Doutrina da salvação na teologia. Ele era reconhecido como Soter, o Salvador. Esse era o apelido que Asclépios recebia na mitologia grega. Agora vejam que cena interessante. Jesus de Nazaré, diante de um santuário de cura pagão. Perfeita a cena. Perfeito. Jesus já vinha curando um monte de gente na Galiléia, expulsando demônio, mandando coxo andar. Pensa no cenário. E agora Jesus está diante de um altar, de um lugar de culto pagão, que garante a cura para as pessoas em nome de um Deus pagão, que se diz o Salvador. A cena é perfeita. A cena é perfeita. E detalhe, era um lugar de peregrinação, isso era muito comum. Haviam esses procedimentos, e eu vou citar aqui um trecho de uma oração que era feita nesses lugares pagãos, como os templos ou esses lugares que nós chamamos de asclepeions. Um trecho de uma oração era assim, a pessoa geralmente fazia essa oração. Eu juro por Apolo, o médico, e por Asclépios, e por Igieia, que era filha dela, e Panaceia, e por todos os deuses. Então o cara fazia um juramento, invocando todos os deuses relacionados com a área da saúde, e aí eles entendiam que a partir dessa invocação receberiam algum tipo de graça ou cura. Gente, o que era o agitar das águas? O agitar das águas era porque no momento em que as pessoas eram liberadas para entrar nessas águas, os terapeutas, que eram esses sacerdotes terapêuticos, entre aspas, eles abriam as comportas, então entrava água corrente, essa água era agitada, era o momento da pessoa começar a fase da catarse, que era o processo curativo da época. Detalhe, Igor, mas está falando aí no texto que é um anjo do Senhor. Não sei se você percebeu, na maioria das nossas Bíblias existe um colchetes nesse trecho. Algumas Bíblias colocam esse trecho até em itálico. Por que está em itálico, colchete, ou tem uma nota de rodapé? As boas Bíblias têm tudo isso que eu estou falando aqui. E lá embaixo vai estar escrito assim, esse trecho não aparece nos melhores manuscritos. Provavelmente esse trecho, tá, gente? Há uma evidência muito forte para isso, que esse trecho não é canônico, esse trecho não é um trecho que está no cânon inspirado das Escrituras. Provavelmente isso foi uma nota de rodapé de algum copista, em algum momento da história do cristianismo, que foi incorporada nas nossas versões bíblicas. Tá? Então a gente não pode fazer, qualquer um que sabe teologia, já estudou teologia, sabe disso. A gente não pode fazer doutrina em cima de textos entre colchetes. Tá? Eles servem apenas para indicar, olha lá, tem um papiro, que tem alguns papiros que tem esse trecho, mas esse trecho não é canônico, ele não pode ser tratado como um trecho canônico. Bom, então nós já estamos entendendo um pouco o cenário das coisas aqui. Gente, olha que coisa interessante, é muito comum, nome de determinadas divindades se transformarem, por exemplo, em verbos na língua grega, ou substantivos. Tá? Um exemplo, o termo Igieia, que é o nome da filha de Asclépios, que era a deusa da higiene, da pureza, da purificação. Igieia acabou se tornando um verbo, o verbo para cura, em grego. Olha que coisa curiosa, só nesse capítulo 5 de João, você sabe quantas vezes a palavra Igie aparece para se referir à cura? 5 vezes, só nesse capítulo. Lembrando que Igie era, na cultura grega, o nome da filha de Asclépios, que é o deus da cura e da medicina. Então, na língua grega, o termo Igie já tem um outro sentido, já não é um sentido pagão. Mas, claro, Jesus não está brincando aqui. De alguma maneira, o que Jesus está dizendo é que ele é a fonte da cura, e o que ele está dizendo é que o Soter, que todo mundo achava que era Asclépios, ou seja, o Salvador, é ele, e não aquele Deus pagão. Agora, veja que interessante. Eu vou citar aqui um trecho de Justino Mártir, um teólogo muito importante da Igreja Antiga. Ele escreveu um livro chamado Diálogo com Trifão, que é um diálogo dele com um judeu. E Justino faz menção aos cultos a Asclépios e faz uma comparação. Por que acontecia? Porque acontecia, gente. As pessoas às vezes iam para esses negócios e ficavam curadas mesmo. Acontecia a cura. E aí, Justino Mártir, pai da igreja, vai dizer o seguinte, naquela época, um pouco depois de Jesus. Quando o diabo quer dar destaque a Asclépios, destaque quando? Quando a pessoa era curada mesmo, lá naqueles tanques. Quando ele quer ser exaltado como o ressuscitador e o curador de todas as doenças, eu diria que não estaria ele, neste caso, imitando as profecias sobre Cristo?
O que o Justino está dizendo? Que de alguma maneira, quando as pessoas peregrinam para esses lugares pagãos de cura, elas estão peregrinando seduzidas por um diabo que tenta reproduzir ou imitar as profecias relacionadas a Cristo como Salvador e aquele que é o curador das moléstias. Agora veja que coisa interessante. A pergunta que nós temos que fazer: que profecias são essas? Ou que profecia é essa que Justino menciona na sua obra? E ele cita na íntegra. Eu consultei ontem o Diálogo de Trifão. Depois que ele faz essa pergunta, ele cita na íntegra uma profecia, adivinha de quem? O profeta Isaías, que é o livro que eu estou recomendando para vocês lerem em paralelo ao Evangelho de João. Qual o texto do profeta Isaías? Abra sua Bíblia aí para vocês verem o texto que Justino cita para se referir a Jesus como o verdadeiro soter, o verdadeiro salvador, e aquele que vem em missão para curar as moléstias, as doenças. Isaías, capítulo 35, verso 1. Abra sua Bíblia. Então o cenário é esse. Jesus está chegando num templo de cura pagão. É isso que você precisa entender. Betesda não era um lugar santo de Jesus, a benção, aleluia, não. Era o mal. Era o mal, era o lugar de invocação de deuses pagãos. É isso que a gente precisa entender. Deuses que arrogavam a salvação, tá claro? E deuses que arrogavam o poder sobre a morte, sobre a doença, sobre as anomalias do corpo. Né? E Jesus, e detalhe, um lugar que está perto da cidade santa, em Jerusalém. Jesus está chegando lá, e nós sabemos que Ele é o Salvador, de verdade, que Ele é o curador, Ele é o Senhor, e Ele está chegando nesse lugar, Ele está prestes a fazer algo extraordinário. E isso é fundamental para a gente entender esse texto. Agora acompanhe como essa profecia de Isaías conecta cura, conecta salvação e conecta uma imagem messiânica, a vinda de um Messias que vai fazer essas coisas. Olha que interessante. Isaías 35:1. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Parênteses, um comentáriozinho. É óbvio que esse texto está conectado com um monte de texto de Paulo no Novo Testamento, se referindo a Jesus. Nós vemos isso lá em Paulo. Né? Quando fala, por exemplo, ou em autores como Hebreus, o autor de Hebreus. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Olha a semelhança na linguagem. Verso 3, fortalecei as mãos frouxas. Quase Jesus dizendo, levanta-te e anda, né? E firmai os joelhos vacilantes. Fortalecei, dizei aos desalentos de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Olha o termo salvará aí. Ele vem e vos salvará. Verso 5. Então se abrirão os olhos dos cegos, se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Verso 8. E ali haverá um bom caminho. Gente, o cristianismo primitivo era chamado de a seita dos do caminho. Essa, inclusive, é uma das acusações que Paulo recebe no Sinédrio. Ele é o líder da seita dos do caminho. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer e por ele caminho não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os remidos andarão por esse caminho. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Extraordinário. Na verdade, quando nós vamos lendo o texto, nós vamos percebendo que Jesus está naquele momento, diante daquele coxo, doente há 38 anos, naquela condição, em que as pessoas faziam um esforço hercúleo para entrar naquela água e receber a bênção de um Deus pagão. De repente, Jesus simplesmente faz uma pergunta para aquele homem. Verso 6. João o capítulo 5, verso 6. Queres ser curado? O verbo que está sendo utilizado aí no original é igeia, né? É o nome lá
É um verbo que foi incorporado por causa do nome da filha do deus Asclépios. Agora veja que interessante, ele pergunta: queres ser curado? Aí responde o enfermo para Jesus: ó Senhor. Aí vai ter que narrar toda a peregrinação dele, toda a metodologia dele, todos os rituais, todo o esforço dele para obter o benefício da cura que ele nunca conseguiu obter em 38 anos. E aí Jesus fez uma pergunta muito objetiva. A resposta não é nada objetiva, mas a pergunta de Jesus era objetiva. Então ele teve que narrar o drama para Jesus. Senhor, olha, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois quando eu vou, entra outro antes de mim. E imagina a falação. Irmãos, na dinâmica do mundo pagão, sempre há essa relação da performance com a obtenção da graça. Sempre há essa relação entre você seguir uma determinada metodologia, determinados procedimentos, para que você obtenha um benefício terapêutico. Um benefício terapêutico. Olha, quando nós insistimos, e a gente está aqui hoje nas vésperas do dia da reforma, quando nós insistimos de que o evangelho, como diz o Keller, não é um bom conselho, é uma boa nova, nós precisamos retomar a noção de que o evangelho não é simplesmente uma orientação de uma metodologia que você tem que fazer para obter de Deus um benefício. O evangelho não diz respeito a procedimentos que eu tenho que operar para impressionar a Deus, ou impressionar a divindade, ou chegar lá primeiro antes que as águas se agitem, não sei. Porque nesse caso, no caso desse tanque pagão, a graça estava totalmente condicionada ao que tivesse melhor desempenho físico nesse caso. Então os coxos eles tomavam prejuízo de imediato, né? Por questões óbvias. Irmãos, mas o que está acontecendo aqui é que quando Jesus pergunta para esse coxo se ele quer ser curado, ele responde todo o esforço dele, tudo o que ele já tinha feito, Jesus lhe dá uma resposta óbvia. Óbvia. Tá, já entendi, você quer ser curado. Então, levanta-te, toma o teu leito e anda. E o homem seguiu a palavra de Jesus e aconteceu. Simples assim. 38 anos naquela condição. Simples assim. Jesus diz e acontece. O que está acontecendo, gente, o que está aparecendo nesse texto, é que nesse caso, não é o doente que alcança a cura, mas a cura que alcança o doente. É o que está acontecendo aqui. É porque o ser humano é assim. O ser humano, ele está numa jornada, e a nossa condição humana é uma condição humana enferma, e a gente às vezes tem uma relação com Cristo e com Deus no sentido de que, ok, Jesus vai só aliviar a minha doença. Ele pode aliviar, ele pode trazer uma cura, ele pode providenciar a restauração física do nosso corpo, mas o que está em jogo aqui é algo maior. Jesus não está simplesmente querendo impressionar. Repito, Jesus está querendo deixar claro que Ele é o soter, Ele é o Salvador. E a salvação não depende de uma performance pagã, porque os deuses pagãos exigem uma performance. A idolatria exige uma devoção que antecede o benefício. No caso de Jesus, o que aquele homem ofereceu para Jesus beneficiá-lo? O quê? Absolutamente nada. Naquele evento, é o Salvador que vai ao encontro daquele que precisa ser salvo. É o Salvador que surpreende aquele homem embaraçado na sua religiosidade, com o poder que estava nele, de dizer para aquele coxo: levanta-te e anda. Vai, pega a sua cama e vai embora, meu filho. Ué, como assim? Eu não preciso seguir nenhum procedimento? Pergunta no inconsciente, né? Do coxo. Eu não preciso seguir nenhum procedimento? Eu não preciso participar de umas 10 campanhas da bênção? Dormir uns 20 sonos aqui para os terapeutas interpretar os meus sonhos? Né? Eu não preciso subir algumas escadas? Eu não preciso pertencer ao círculo de oração para que os irmãos me vejam como um homem mais santo, mais piedoso? Eu não preciso fazer 40 jejuns de Daniel por 230 dias, porque é um número cabalístico e você faz aquela interpretação transcendente? Não. Jesus aparece. Jesus aparece. Você entendeu, meu irmão? Jesus aparece e dá uma ordem. Levanta-te e anda. Acabou. Não tem procedimento. Tem boa nova. Não é bom conselho. Tem surpresa. Jesus aparece e anuncia a sua salvação. Ele é soter. Não os deuses pagãos.
não é Apolo, não é Asclépios, não é Higieia, ninguém pode ser glorificado nesses termos, porque a salvação é um ato gracioso. Irmãos, não existe autossalvação, isso é até uma inconsistência linguística, é óbvio. Né? Igual eu falei esses dias, por exemplo, autoajuda. Não existe autoajuda. Não tem como você combinar essas duas palavras, auto com ajuda. Se é autoajuda, você não precisa de ajuda, tá certo? Está resolvido o seu problema. Ajuda é sempre alguém que está numa condição de impotência e alguma coisa de fora intervém para te salvar. Não existe autossalvação nesse sentido. O navio afundou, você está lá em alto mar, à deriva, numa boia, no meio do oceano. O que existe é salvação. Para você só tem uma solução, socorro. E o socorro tem que vir de fora. Não tem como você produzir ela a partir de dentro, das suas próprias condições. Numa condição de perdição radical, só uma salvação radical pode te tirar daquela condição. No caso aqui do coxo, não tinha jeito. Ele estava completamente impossibilitado de obter qualquer tipo de benefício. A propósito, nem mesmo a performance, ele nem condições para fazer a performance religiosa ele tinha. Nem condição para ser religioso ele tinha. Que isso, a própria doença dele o impedia. E Jesus dá uma ordem e diz, levanta-te e anda. Impressionante. A salvação do homem, gente, do homem não cristão, ou do homem que está procurando no paganismo uma solução para os seus dilemas, para as suas enfermidades existenciais, né, é fundada em performance. Aí você vem me dizer assim, mas espera aí, o homem não é salvo pelas obras, não? Sim, pelas de Jesus. Entendeu, né? O homem é salvo pelas obras, sim, mas as de Jesus, não as suas. Não a sua obra, não a sua performance, não o seu desempenho. É claro que alguma obra tem que ser feita. É claro que algum trabalho tem que ser realizado. Atenção para isso. É claro que algum exercício, alguma ação tem que ser produzida, mas ela não é sua. Essa ação, esse trabalho, esse esforço, esse sacrifício, vem de um único só, que é Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras em hipótese alguma. Aí você vem e cita, como me citaram ontem na internet. Ah, mas Tiago está lá no Evangelho de Tiago, a fé sem obras é morta. É claro. Boas obras sinalizam a boa fé. Mas a boa obra não é condicionante para a salvação. A salvação continua sendo pela fé. As obras apenas dão testemunho de que aquela fé é uma fé boa. Mas ela não é a causa para a salvação. Você não pode condicionar a salvação a nenhum tipo de obra, nem mesmo aquelas obras que são produzidas pela fé. Nem elas. Porque só existe uma obra que pode salvar um homem. E não é a obra do coxo que tenta chegar na casa da graça. Olha a ironia. Na casa da graça. Porque para acessar a casa da graça, tem que ter graça mesmo, não é performance. Tem que ter misericórdia mesmo. Não é esforço religioso. Olha como que Jesus entende isso, gente. Verso 17, depois de toda aquela confusão, Jesus está curando no sábado. Isso é o mais interessante. Jesus está curando no sábado. Gente, sábado não é dia de trabalho. O pessoal está criticando Jesus, porque Jesus está dando ordem para um coxo carregar a cama, mas ninguém está reclamando de um culto pagão que está todo mundo lá fazendo trabalho religioso para obter benefício. Percebeu? Quando Jesus, pela graça, concede a cura àquele coxo e ele carrega aquela cama, os fariseus falam, peraí meu filho, o que você está fazendo carregando esse negócio no braço? Não sei se vocês sabem, no judaísmo nós temos aí por volta de 90 e poucas regras do que você não deve fazer no sábado. Uma delas é não carregar objetos, deslocar objetos, né, no sábado. E aqui era um problema. Aqui nós temos um problema. Mas a resposta de Jesus no verso 17 é interessantíssima. Jesus diz assim no verso 17, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Então repito, você é salvo por qual trabalho? O seu? Não, de Jesus. Jesus continua trabalhando. A obra de Jesus e o trabalho de Jesus é a fonte da sua graça. É claro que quando nós falamos que é de graça para você. Mas não foi de graça para o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus conquistou esse benefício que te foi dado gratuitamente por um alto preço na cruz. É bem isso que o profeta Isaías fala no capítulo 53. Que ele levou sobre si as nossas enfermidades e por suas chagas nós somos sarados. Nós somos sarados pelas chagas dele.
Não sei quem se lembra quando nós falávamos aqui na igreja sobre sacramentos, e a gente falando sobre a ceia, no texto de Lucas é dito, no texto de Mateus é dito assim: esse é o meu pão que é dado por vós, esse é o meu corpo que é dado por vós, e esse é o meu sangue que é derramado em favor de vós. Atenção para as preposições. Esse é o meu corpo que é partido por vós. O que isso significa? Que o corpo de Jesus fez alguma coisa no meu lugar, por vós. O corpo de Jesus fez algo que eu não podia fazer. Por isso que é o corpo que é partido por vós. E o sangue é derramado em favor. Ou seja, Cristo faz algo que nós não podíamos fazer, e Cristo dá algo que a gente não podia receber. O sangue é o sinal do favor de Cristo, e o corpo é o sinal da obra de Cristo, que Ele fez o seu corpo em nosso lugar, por nós, porque nós não podíamos realizar. Esse é o drama da graça. E aí Jesus deixa claro: eu estou trabalhando, meu Pai trabalha. E por que Jesus trabalha? Porque assim como o Pai trabalhou 6 dias e descansou no 7º, Jesus está em trabalho, mas para uma nova criação. O trabalho que Jesus realiza é um trabalho de recriação do mundo. A matéria-prima da nova condição humana não é o barro da terra lá. A matéria-prima da nova condição humana é o corpo ressuscitado de Jesus. O corpo ressuscitado de Jesus é a raiz e o fundamento da nova humanidade que está emergindo da pessoa dele. A mulher samaritana deixou isso claro. A salvação, a soteria, vem dos judeus. Jesus é isso, portador dessa grande salvação. A gente lembra disso lá em Pedro e João no templo, em Atos capítulo 4. Depois que aquele coxo é curado na porta do templo, Pedro e João pegam a palavra e Pedro começa a pregar dizendo que é em Jesus que vem e procede a salvação. Ô, gente, o que era a cura? O que era a cura? O que é a cura? A cura, gente, é simplesmente Jesus dizendo: a doença no corpo humano é uma disfunção por causa da morte, por causa da nossa finitude. A gente não foi criado para ficar doente, originalmente. A gente não foi criado originalmente para morrer. Nós fomos criados originalmente para um destino eterno. Não fomos criados para o nosso corpo se deteriorar. Nós fomos criados para o nosso corpo expressar a glória de Deus pela eternidade. A doença no corpo é um sinal da nossa finitude. É sinal de que nós estamos frágeis, que alguma coisa aconteceu errada na história, alguma coisa, uma disfunção foi introduzida na nossa história. Então, quando Jesus diz para a morte assim, diz para um doente, fica curado, o que Jesus está falando? Morte, recua. Morte, arreda. E por que Jesus tem esse poder? Porque Jesus está fazendo a obra do Pai. E ele deixa isso claro em João capítulo 6. Jesus deixa isso nítido. Ele fala assim: eu não faço nada que o Pai não me dê poder para fazer. O Filho não tem vida em si mesmo, mas o Filho tem vida em si mesmo porque o Pai deu esse poder para ele ter a vida em si mesmo. Então Jesus tem essa capacidade de dizer para a morte: arreda. E os fariseus estão discutindo que carrega a cama ou não carrega a cama no sábado. E o problema era muito mais avançado. Jesus está dando claras evidências de que ele está engajado na missão de um novo mundo. E que o sábado para este novo mundo ainda não chegou. O descanso sabático eterno, que aponta para a obra consumada de Deus em Cristo Jesus como seu Messias, ainda não chegou. Enquanto isso, o Filho de Deus está em pleno trabalho. Olha o que está escrito em João, capítulo 6, porque você precisa entender que isso aqui é uma série de textos de João. A Bíblia não era dividida em capítulos e versículos, obviamente. E a gente precisa entender que isso é um conjunto de afirmações. A conclusão desses eventos todos que estão acontecendo aqui, sobre o sábado, o trabalho, Jesus, o ápice disso, o clímax dessa história, está em João capítulo 6, verso 27. Abre aí. Irmãos, como eu falei, estamos aqui no mês da reforma. Nós falamos de graça e agora nós vamos falar da fé, que está dentro desse conjunto. Jesus agora vai ensinar para os discípulos o trabalho que eles têm que fazer para entrar no reino de Deus. Ele fala: olha, está vendo? Te peguei. Tem um trabalho para fazer. Não, fica tranquilo. Os discípulos também tentaram pegar Jesus, não deu certo não. Vocês vão ver aí. Fica tranquilo. Então aí chegam os discípulos para Jesus, João capítulo 6, verso 27. Jesus vem e diz assim para os discípulos: trabalhai. Aí você, está vendo? Trabalhai, irmão. Continua, meu irmão. Continua lendo a Bíblia. Trabalhai, não pela comida que perece,
mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, em suma, qual é o método? A pergunta dos discípulos é essa: que faremos para realizar as obras de Deus? Oh, maravilha, tem um monte de crente religioso que adora essa parte. Aí Jesus vem e responde, verso 29. A obra de Deus é essa. Você já está naquela ansiedade, né? É agora que vai falar o método. 7 passos para a vitória, 3 chaves para ser vencedor, 5º, não é? É aquele momento que você fica na expectativa. Qual o livro que Jesus vai lançar? O segredo do sucesso, não é? Aí Jesus vai e fala assim: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Ponto. Entendeu? Essa é a obra de Deus que você tem que fazer. Crer naquele que Deus enviou. Ponto. Somente a fé, sola fide, como diriam os reformadores. É a confiança irrestrita naquilo que Cristo realizou. Você confia numa obra, não na sua, mas na obra do Filho de Deus, e se apropria dela pela fé. Então lhe disseram: que sinal fazes? Olha a pergunta dos discípulos. Gente, Jesus está dando vários sinais. A gente está acompanhando aqui vários sinais. Lembra a mulher samaritana, a água transformada em vinho, a cura do filho do oficial, tarará, o coxo no tanque de Betesda. Jesus está dando vários sinais. Aí os discípulos falam: Senhor, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Olha a pergunta: quais são os teus feitos? Aí os discípulos vêm e dizem assim: os nossos pais comeram maná no deserto. Como está escrito, deu-lhes comer pão do céu. Jesus então responde aos discípulos: olha, em verdade vos digo, que não foi Moisés que vos deu pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Atenção para isso, o que Jesus está ensinando aqui. O que Jesus está ensinando é verdade, tem uma obra, mas não é a sua. É verdade, tem uma graça, tem um benefício, tem um pão, mas não é feito na sua padaria. Não é feito na sua padaria religiosa. Não é. Você não vai produzir isso. Quem vai produzir isso é o próprio Deus. Como o maná que vinha do céu, ninguém fazia aquilo em forno nenhum. Do mesmo modo, Deus está introduzindo na história quem? O Filho de Deus. Lembra do coxo? Ele não alcançou a cura pela performance. A cura apareceu para ele. A cura apareceu para ele. Porque foi assim com você também. Enquanto você estava lá preocupado com método, com religião, com o que fazer, performance no trabalho, você é vitorioso. Se eu der tanto de dízimo, vou ser mais abençoado. Se eu der tanto de não sei o que, eu vou ser mais rico. Se eu fizer tal procedimento, eu vou ser vitorioso. Se eu cantar igual aquele irmão que canta gospel bonitinho, eu vou ser mais abençoado, vou ser mais ungidão. Você estava cheio de método. E aí Jesus só apareceu. E quando Jesus apareceu, o que ficou evidente? Ficou evidente que as suas obras eram medíocres e que a obra de Jesus era tudo que você precisava. Porque é o pão vivo que desceu do céu, não foi fabricado na sua padaria. Aquele pão murcho que você fazia na sua padaria. Não. Era a glória de Jesus, era a glória de Deus em carne, providenciado o pão vivo que desceu do céu. Qual é a obra que você tem que fazer, meu irmão? Confiar, crer, se unir pelo Espírito Santo à obra que Jesus realizou. Aí sim, você pode fazer suas boas obras. Não para obter de Deus um benefício, mas é porque você foi tão beneficiado que você não tem como reagir de outro jeito. Tem que levantar e sair andando mesmo, não tem outra opção não. Quando Jesus aparece, você não pode continuar coxo. Quando Jesus aparece, você tem que ser habilitado para a vida. Você tem que ser reabilitado para a existência. É isso que a salvação faz mesmo. Né? Mas você não é salvo porque você conseguia chegar lá. Até porque o caso do coxo realmente era grave, não tinha nem jeito. Né? Eu acho que é mais ou menos a nossa condição. A nossa condição é que a gente quer chegar lá, mas a gente se encontra coxo. A gente se encontra paralisado. 38 anos paralisado. E de repente Jesus aparece e dá a ordem. O nosso trabalho, daí para frente, é um trabalho em reação ao trabalho de Jesus. Daí para frente, a nossa obra é uma obra que é uma resposta à obra de Jesus. Vocês estão entendendo isso? Então, às vezes, o crente fica assim: eu queria ser mais santo, eu queria ser mais abençoado, eu queria ser mais generoso, eu queria fazer missão, eu queria servir o pobre, eu queria ajudar o próximo, Você idealiza o cristão perfeito. Aí, ao invés de você cair a ficha e perceber que você é coxo, que não tem jeito, na corrida religiosa você já ficou para trás. Tem gente que tem perna para descer a fonte, você não. Você está paralisado. Então, a salvação tem que aparecer.
A salvação tem que te surpreender, ela tem que intervir na sua existência. A casa da graça verdadeira é a casa que Jesus está abrindo a porta para você entrar nela. Olha que está aí, gente, o resto do texto. Verso 33, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida para o mundo. Então lhe disseram, Senhor, então dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Você fala, peguei. Tem que ir a Jesus, você não recebe a bênção. Continua lendo o texto lá para frente. Jesus falou, ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então calma, tem que ler sempre o contexto. A pegadinha está sempre no contexto. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, ainda não credes. Os discípulos estavam o quê? Aos poucos percebendo quem era Jesus, mas ainda não tinham confiado em Jesus a respeito de quem ele era de verdade, da obra que ele fez de verdade. Então, para encerrar, para comemorar o dia da reforma, por falar em fé, por falar em apropriação da obra de Deus em Jesus Cristo, da performance de Jesus, da obra de Jesus, do trabalho de Jesus, e lá que está a fonte da sua santificação, é lá que está a fonte para a sua transformação. Eu repito, meus irmãos, escutem isso com palavra do Espírito de Deus para você hoje. Isso aqui, estou sendo bem carismático agora. Então, você escute isso. Sério. Não subestime o poder transformador do Evangelho. Não subestime o poder transformador de Jesus Cristo e a obra dele. Não subestime, Jesus Cristo continua sendo uma fonte insaciável de transformação. Igor, eu estou 38 anos nessa enconha. Não sei amar minha mulher não sabe me amar, a gente não sabe conviver, os meus filhos estão fora do caminho do Senhor, o pau está quebrando lá em casa. Não subestime o poder transformador do Evangelho para transformar a gente 38 anos parado e andar. Eu não estou falando de só o coxo físico, não. Obviamente que não. Então vou citar um trecho de Lutero para vocês, falando sobre a fé. Um trecho recentemente publicado, 1520. Mas que os nossos pastores estão precisando ouvir. E nós também. Diz assim, Martinho Lutero falando sobre a fé. E falando sobre esse mistério que a fé produz pelo Espírito, que é a nossa união com Jesus. E como que ao nos unirmos com Jesus pela fé, os nossos malefícios, as nossas vulnerabilidades são transferidas para a carne de Jesus. E a justiça, a retidão e a pureza de Jesus nos são atribuídas. Misteriosamente. Pela fé. Pela fé. Aí Lutero diz assim, a fé não somente faz que a alma se torne livre, cheia de graça e bem-aventurada, semelhante à palavra divina, mas a fé também une a alma do cristão com Cristo, como uma noiva se une com o seu noivo. Desse casamento resulta, como diz Paulo, que Cristo e a alma acabam se formando um só corpo, tornando os bens comuns, como no casamento. A felicidade, o infortúnio, tudo mais fica comum. É igual no casamento. Se um cônjuge sofre, você sofre também. Se o outro cônjuge conquista alguma coisa, você conquista junto com ele. Porque é assim mesmo, num casamento, numa união, os infortúnios e as bem-aventuranças são compartilhadas. A nossa união com Cristo também não é diferente. Existe uma troca marital aí, mística, acontecendo entre o cristão e Cristo. E aí o texto continua. O que Cristo tem, a partir dessa união pela fé, agora pertence à alma do crente. E o que a alma do crente tem, inevitavelmente pertencerá a Cristo. Desse modo, Cristo possui todos os bens e toda a bem-aventurança que pertencerão à alma. Assim, a alma traz consigo todos os vícios e pecados que pertencerão a Cristo. Instaura-se agora o que eu chamo de uma troca feliz e uma controvérsia. Uma vez que Cristo é Deus e um homem que jamais pecou, e sua justiça é invencível, eterna e onipotente, ao apropriar-se do pecado da alma do crente por meio da aliança do casamento, isto é, pela fé, ele age como se ele mesmo os tivesse cometido. Jesus se apropria dos seus pecados como se ele mesmo tivesse cometido os seus pecados. Mas, por conseguinte, os pecados do crente são tragados por Jesus e nele submergem.
já que a sua justiça invencível é mais forte do que todos os pecados. Portanto, a alma fica assim livre e liberta de todos os seus pecados, simplesmente mediante o seu dote, isto é, em virtude da fé, e munida da justiça eterna de Cristo, seu noivo. Não seria este, então, um lar feliz? Já que Cristo, o noivo rico, nobre, justo, casa-se com uma pobre prostituta, desprezada e má, desembaraçando-a assim de todo o mal e adornando-a com todos os seus bens. Desse modo, não é mais possível que a alma seja condenada por seus pecados, pois estes também agora residem em Cristo e foram tragados por Ele. Vamos orar.